Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Essa semana começa a Itaú BBA CEO Conference, a maior conferência da América Latina com o propósito de conectar empresas da região com investidores institucionais globais. E até por conta desse evento, a gente vai ter uma geração de conteúdo bem intensa aqui na plataforma. Então, deixo o convite a todos que nos acompanham aqui no podcast para também nos seguirem no Instagram, no YouTube e no Telegram. Bom, e falando do episódio de hoje, a gente vai trazer uma discussão que ajuda a construir justamente esse cenário para investimentos, que a gente vai falar bastante essa semana, mas hoje a ideia é focar um pouco nas perspectivas para as duas principais economias do mundo, Estados Unidos e China. A gente vai falar um pouco de Europa também, mas dando mais ênfase a China e Estados Unidos. A ideia é entender as expectativas para atividade econômica em ambos os países. A gente vai falar bastante sobre juros nos Estados Unidos e reflexos que a gente vê do andamento dessas economias para o Brasil. Então, participam dessa discussão com a gente hoje o Bernardo Dutra, que é economista aqui no Itaú Unibanco, e a Laura Pita, também economista aqui da Macro, e acompanham respectivamente Estados Unidos e China e Europa. Tudo bem, Laura, Bernardo? Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Obrigado pelo convite. Imagina, prazer é nosso, pessoal. E começando por Estados Unidos, Bernardo, acho que vale repercutir o anúncio do Fed na última semana. A gente teve uma elevação de 0,25 ponto percentual na taxa de juros por lá. Quais foram as reações do mercado e como projetamos a continuação aí da condução da política monetária por lá? Marcelo, a gente viu então o Fed dando essa alta de juros. Acho que o mais importante é que ele sinalizou estar perto de encerrar o ciclo, né? Acho que isso foi o mais importante. E isso é bem importante para o mercado, né? Acho que a fala do Powell foi um pouco nessa linha. Ou paro nessa ou estou bem próximo de parar. E o Fed conseguir terminar esse ciclo é muito relevante, né? Tem tido dificuldade, inflação elevada, sempre a gente acha que está próximo do fim, mas acaba postergando esse ciclo de alta. Eu acho que o Fed finalmente conseguir parar é mega relevante para os mercados, né? Só que a gente está um ambiente para o mercado negativo em meio ao estresse dos bancos. Então, a semana toda e pós-reunião também foi uma reação um pouco negativa por conta desse ambiente ruim para bancos, né? Enfim, o que a gente viu foram as bolsas caindo, liderado pelas ações dos bancos para baixo e os juros fechando, né? É um pouco esse cenário, assim, o mercado tentando ver se o Fed está parando, na verdade, por conta de uma recessão, que ele está vendo uma recessão chegando, e não porque o problema de inflação tá resolvido, né? Então, o ambiente um pouco mais negativo de sell-off foi nessa linha, tá? A gente acha que não é uma crise bancária generalizada, mas é um choque negativo sobre a atividade, sobre a economia, e a gente acha que esse foi o último hike do Fed, tá? Então a gente acha que ele fica parado até o final do ano, em meio a um ambiente que é um pouco desafiador, né? Uma economia que ainda está resiliente, mas à frente tem esse choque negativo dos bancos, né? Acho que essa é a principal dúvida, né? Você chegou a comentar alguns pontos que eu ia falar nessa segunda parte, que é justamente o estresse bancário e a situação atual que a gente vê por lá, e também reflexos para concessão de crédito e, por fim, para uma eventual aceleração de atividade econômica nos Estados Unidos. Falando um pouquinho da última parte, que é conseguir ver uma atividade econômica mais vigorosa, como é que você projeta isso? Você acha que a gente está construindo uma equação que leva a isso, ou ainda não dá para ter esse otimismo? Não, acho que esse estresse dos bancos ainda não apareceu no dado, né? Na segunda-feira o Fed vai divulgar o Senior Loan Officer, que é o dado que mais está em foco, que é o report dos bancos, quanto que os bancos estão vendo as condições de crédito na economia, né? É uma atualização como resposta, assim, vai ser um resultado depois desse estresse, então a gente vai ver se teve um aperto adicional como resultado desse estresse bancário, né? Provavelmente a gente vai ver isso, um aperto de crédito adicional, e isso tem impacto na economia. Então, assim, o que a gente está vendo é que o dado corrente, o dado até agora, tem mostrado uma economia resiliente, uma inflação que ainda está alta e demorando para cair, com o mercado de trabalho forte.
mais à frente tem esse aperto de crédito pelo lado dos bancos, um choque negativo de oferta de crédito, né? Então, olhando esses dois fatores, um puxa para cada lado, eu acho que é um cenário que o Fed olha e pensa assim, o juro em 5% causa algum estresse, então eu vou segurar aqui, é um nível suficientemente restritivo, que é como ele fala, né? Então, a gente acha que ele fica nesse nível de 5% até o final do ano, tá? Se tivesse uma crise bancária mais generalizada, ele teria que cortar, a gente acha que não é o caso, mas apesar da economia estar forte, tem esse choque por vir, que vai desacelerar a economia, então ele fica parado, né? É assim que ele consegue ficar parado, tá? É um pouco essa discussão, né? O que ainda não apareceu no dado, o que vai aparecer no dado, tá? Perfeito. Bom, Laura, começando a falar das suas regiões aqui, eu queria começar com um ponto que eu já tenho ouvido em algumas gravações aqui, gestores, algumas pessoas comentando uma tese aí de euro mais forte e uma tese de dólar no médio prazo perdendo força por algumas questões. Você também vê otimismo em relação à valorização do euro e o que justificaria esse movimento? Perfeito, Marcelo. Acho que tem 3 fatores que justificam, sustentam um euro mais forte frente ao dólar, né? Primeiro, acho que já casando com a resposta do Bernardo com relação a esse estresse bancário, quando a gente olha a situação dos bancos na zona do euro, você não está tendo estresse bancário, né? O sistema financeiro, o sistema bancário na zona do euro está bem resiliente. Não teve nenhum impacto com relação ao alto de juros, que foi bem forte por lá também. Você tem vários motivos por trás disso. O setor bancário é bem mais concentrado, diferente dos Estados Unidos, que é bem mais pulverizado, né? A regulação por trás dos bancos na zona do euro é bem mais dura do que nos Estados Unidos. Eu acho que esse é um primeiro fator. O segundo fator é que a atividade na zona do euro também está mais resiliente. Lembrando que ano passado, né, nesse mesmo período, a gente estava preocupado com o choque do gás. O choque do gás foi devastador por lá, devido à restrição da oferta vindo da Rússia, mas com uma junção de redução de oferta e também clima mais ameno, a região conseguiu contornar. Se a gente olha o preço do gás na tela agora, está no mesmo patamar do que o pré-guerra, né? Está num patamar bem tranquilo. E a atividade está conseguindo se sustentar, principalmente pela parte de serviços. Então, quando a gente olha a nossa projeção do segundo semestre, a gente não está com uma projeção de recessão, a gente não está discutindo recessão no segundo semestre, como é uma discussão que há para os Estados Unidos, por exemplo, né? Então, é uma discussão de atividade muito mais tranquila para a zona do euro, diferente dos Estados Unidos, tá? E o terceiro fator é com relação à parte de juros, né? O Bernardo já comentou com relação aos Estados Unidos, que o Fed está no momento de pausa, já tá terminando o ciclo de alta, isso também é diferente para o ECB. O ECB, semana passada, desacelerou o ritmo de alta de juros de 50 basis points para 25 basis points, mas sinalizou que ainda está longe não, né? Mas já ainda falta algum caminho para percorrer no ciclo de aperto, né? Então, ele foi para 3,25, a gente tem mais 2 altas de 25 basis points, levando uma terminal de 3,75, né? Então, a gente, enquanto o Fed está parando de subir juros, a gente tem o ECB ainda apertando as condições monetárias, ainda apertando os juros por lá. Então, quando a gente olha a nossa projeção de euro, a gente tem sim um euro mais valorizado frente ao dólar, a gente tem um euro a 1,13, né, frente a 1,10 que está no patamar atual. Perfeito. E falando de China agora, a gente viu dados mais recentes mostrando uma recuperação econômica que vem perdendo força, né? Então, eu queria entender, assim, principalmente considerando a importância disso para o Brasil, como você avalia a atividade econômica por lá, quais são eventuais entraves e como que a gente projeta a economia chinesa? Certo.
Então, a China está, por fim, vivendo um momento de reabertura, né? A China foi a primeira economia a passar pela pandemia e está sendo a última a passar pela reabertura. Então, o que a gente já viu em outros países, a gente agora está vendo na China, né? Então, a gente está vendo a parte de serviços ficar muito forte. Recentemente teve um feriado que as fotos são bem fortes em termos de que o turismo está bombando, né? O turismo está 20% nesse feriado acima do que é o pré-pandemia, ou seja, as pessoas estão voltando a ir em restaurantes, voltando a viajar, voltando à vida normal. E isso que o PIB do primeiro trimestre reflete, a atividade voltando ao normal, voltando a ter esse boom de reabertura, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na Europa, como aconteceu aqui no Brasil. Mas ainda é uma reabertura que, não, como é o primeiro trimestre, né, pós-reabertura, é uma reabertura que não está 100% consolidada. Quando a gente olha os dados na margem de março e também as primeiras informações que a gente tem de abril, essa reabertura está dando alguns sinais de que está perdendo força. A gente tem que fazer algumas considerações que essa perda de força não quer dizer que a economia chinesa está colapsando. Ela está desacelerando de um ritmo muito forte que foi do primeiro trimestre. É claro que tem algumas preocupações ainda que a gente tem ainda para o cenário da economia chinesa para 2023, principalmente com relação ao setor de construção. O setor de construção é um setor principal para a economia chinesa e ainda é um setor que está com dificuldades de ter um ritmo de performance muito boa ainda, né? Então, é um setor que a gente espera que tenha um crescimento ao longo de 2023, que os policymakers estão tendo estímulos, né, dando estímulos para esse setor, mas se a gente olhar o primeiro trimestre, ainda não mostrou sinais de melhora, né? É um setor que a gente está olhando com mais cuidado daqui para frente. Legal, e acho que para fechar, a gente conseguiu passar uma visão bacana aí sobre Europa, sobre China, sobre Estados Unidos, mas seria interessante tentar aterrissar um pouco os reflexos desses cenários para o Brasil, né? Então, queria perguntar para vocês dois como que esses cenários que vocês dividiram potencialmente impactam, seja de forma positiva ou negativa, a economia brasileira. Olha, juntando tudo que a gente falou aqui, eu acho que é um cenário positivo para o Brasil e emergente, né? Falei lá no início que é bastante importante e relevante para os mercados o Fed conseguir parar, não só o Fed, os bancos centrais dos desenvolvidos como um todo. Tem um pouquinho de diferença entre Fed e ECB e tal, mas chegar perto do fim do ciclo, o Fed se finalmente conseguir parar, eu acho que é positivo. Tem muita coisa que você tem que levar em conta além disso, né? O doméstico, o fiscal, que influencia os ativos brasileiros, o Banco Central do Brasil, que já subiu bastante os juros, foi um dos primeiros a subir, juro bastante elevado, diferencial de juros tem impacto também nos ativos, como a gente já viu, né? O real indo de 5,30 para 5, um pouco abaixo até. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, mas eu acho que na margem, os bancos centrais globais, os mais importantes, assim, chegarem no fim do ciclo, acho que é positivo para os ativos domésticos, né? Acho que é um pouco isso. Além disso, tem um cenário de China bem, como a Laura falou. A gente vê para frente um cenário de dólar fraco. Ao mesmo tempo, não pode haver uma crise bancária e uma recessão mais forte lá fora, não é o que a gente acha mais provável, né? Então, o Fed conseguindo parar, a gente acha que é um cenário de dólar mais fraco, dólar global mais fraco, que é bom para emergentes, né? Então, acho que é um cenário positivo. Eu complementaria de China, se a gente tiver... esse setor de housing, né, esse setor de construção de China se consolida, né, se essa recuperação se consolida, isso é bom
para a parte de commodities, né? Lembrando que quando a gente pensa de China, a gente pensa nessa parte de commodities metálicas, isso está ligado com o setor de construção. Como eu mencionei na resposta anterior, é um setor que ainda precisa se recuperar de uma forma mais consistente, e aí com isso vai ter spillover para essa parte de commodities metálicas, que tem implicações positivas para a parte de mercados emergentes, inclusive Brasil. Perfeito. Acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje. Eu queria, antes de terminar, agradecer novamente as participações do Bernardo e da Laura aqui nesse episódio. Valeu, pessoal. Valeu, Prazer. obrigado, Marcelo. Até mais. Até mais, até a próxima.